Doutor Maia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tá Tudo me bem? ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Tá. tô bem, Tá bem bem? audível. Eu estava ouvindo essa prece aí, Uhum. eu achei ela muito interessante porque ela resume basicamente muitas coisas que a gente tem falado, né? Porque ela tem essa visão, vamos dizer assim, de a empatia, o humor e geraria, hipoteticamente, uma sabedoria pessoal para lidar consigo e com o mundo. Porque uma das coisas que aparece bem é a autovisão, quer dizer, claro que está pedindo para Deus. Eu só diria que essa capacidade de autovisão, autoanálise, é quando eu olho para mim, criando uma divisão interna, onde eu, por exemplo, eu estou angustiado, ansioso, deprimido, eu me divido em dois. Um que observa os afetos, que são esses pesados, e outro que vive essa situação. Ao fazer essa dissociação interna e pular internamente como um observador, que a gente tanto fala, observador do mundo e dos outros, mas um observador interno, aonde eu olho para mim de forma dividida. Eu estou ansioso, mas nesse lugar interno que eu crio, isso é um trabalho que, vamos dizer assim, está ligado à própria oração, eu enxergo a mim mesmo deprimido. E ao fazer isso, provavelmente a depressão deixa de tomar conta de mim, porque tem uma parte que a observa e quer saber por que ela está acontecendo dessa forma. Então achei interessante a oração, porque ela é numa linha de autoconhecimento, invocando Deus. Mas o trabalho sempre é pessoal. E Deus depende do que eu penso ou acho que Deus pode me ajudar. Mas o trabalho maior seria do observador, eu me vendo ansioso, angustiado, agoniado, enfim. Dá para pensar, né, doutor Maia, que se a gente tiver um pouquinho evoluído, a gente pode até usar essa expressão Deus, reconhecendo a existência, né, de um ser superior e tal, mas ao mesmo tempo isso meio que dá um nome para essa nossa capacidade pessoal de entender esse pedido. Mas aí tu passa para um nome, passa para Deus e parece que daí tu está sendo acolhido, que tu está sendo cuidado, que tu está sendo preservado, e isso, essa sensação é boa, a gente saber que tem alguém cuidando da gente, né? Exatamente. E se tu então te dá conta que quem tem que aprender com a experiência e quem tem que cuidar de ti e ter responsabilidade sobre ti e sobre o ambiente que tu vive, é tu mesmo. E que se Deus existe, não está lá fora, estaria dentro. Uhum. É porque, sabe assim, às vezes me passa... Essa semana eu tive uma experiência de perda, aliás, de medo, terror de perda, e eu fiquei assim, naquelas horas, eu fiquei avaliando cada ansiedade que me dava, né? Porque uma hora eu estava tipo relaxada, daqui a pouco eu começava a ter falta de ar, começava a ficar bem meio doida, e eu comecei a prestar atenção em cada movimento das minhas reações físicas, porque é interessante como tu tá ali distraída com alguma outra coisa, porque eu peguei o celular e comecei a ver as bandalheiras mais interessantes, nada a ver, umas coisas aleatórias, para não ficar pensando no fato, né? E de vez em quando eu via, o meu corpo começava com a dor no peito, a falta de ar, sabe? As pernas meio que, assim, meio paralisei. Eu pensava, digo, não, isso aqui é medo? Isso que eu estou sentindo é medo, porque eu estava distraída, entre aspas. Eu estava me obrigando a ficar distraída, mas a minha parte mais interna não estava, né? E aí começava a ter assim, sintomas físicos. Eu tive 2 momentos em que eu perdi o ar, assim, parecia, eu estava em outro papo na minha cabeça, e daqui a pouco eu estava com falta de ar. Eu digo, será que eu vou ter um infarto? Mas não era medo aquilo. Tanto que eu levantei, dei uma caminhada no hospital ali na rua,
e tal, e eu meio que me equilibrei, entendeu? Que eu sabia que mas era pavor, eu tava com muito medo. Mas tu viu? Tu deu um exemplo perfeito do que essa oração pretenderia evitar e o que acontece o tempo todo. Porque nessa posição psicológica de que o corpo psíquico está encravado no corpo físico, gera uma possibilidade de nós ter que lidar com dois mundos, o mundo externo e o mundo externo 2, que é o corpo. Então eu tenho dois mundos externos. Nenhum deles eu tenho domínio absoluto ou pretendo ter. Então, se eu tenho angústias, ansiedades e coisas assim muito difíceis de ser resolvidas no mundo externo, que eu tento projetar, tento ver, tento enxergar, mas é difícil, se passar um limite interno nesse nível, eu projeto no corpo. Então o teu exemplo é perfeito. À medida que eu fico angustiado ou ansiosa, eu projeto no corpo essas angústias que aparecem como sintomas físicos das ansiedades e angústias e dificuldades que eu estou vivendo no corpo. E de certa forma é mais fácil lidar com isso, porque se eu passar certo limite eu procuro um atendimento médico, mas na realidade eu estou projetando dentro de mim e toda essa linha gera a chamada hipocondríaca e zonas psicossomáticas, que levam para todas as doenças autoimunes e problemáticas do corpo. E tu vê que às vezes é mais fácil eu lidar com isso no corpo do que ver realmente de onde vêm essas angústias do mundo externo. Não tem como a gente saber, mas assim, se tu tá um pouco mais alinhada e ligada nas tuas reações assim do corpo, porque ao longo dos anos eu tô me especializando em prestar atenção no meu corpo, né? Tipo assim, ó, a minha baliza é muito, até quando eu tô ficando com raiva, eu sinto o meu corpo ele dá o caminho inteirinho. Começa a ter assim aquela sensação, né? Uma sensação, dá até para sentir, claro, tô sendo um pouco exagerada, mas tu sente assim como se tá tudo mais rápido dentro de ti. Dentro de ti, tipo nas veias, assim, como se tudo estivesse correndo mais rápido. E aí começa a te dar aquela sensação de mal-estar, aquela sensação mas o corpo ele é como se fosse realmente assim, né? Botar um pouco mais de sal na comida, logo tu percebe, né? Não tem como disfarçar. Então, é isso aí. Se tu consegue perceber que as projeções agora estão indo para o corpo, tu é capaz, nesse nível, então, de posição de observador, ver o que externamente está me fazendo vivenciar situações tão difíceis de resolver lá fora, que eu estou vivendo angústias, medo, ansiedades, afetos variados e misturados, que estão chegando a um ponto em que ativam todo o metabolismo corporal ligado a hormônios e a sensações, que a atenção então vai toda para o meu corpo e eu vou ficando preso numa zona pesada, cheia de sintomas, e na realidade eu posso estar desviando de coisas externas que não estão funcionando bem, que eu não consigo mexer, para o meu corpo de uma forma assim que eu não sei bem o que fazer. Mas se eu conseguir manter a observação, que é essa dissociação interna, onde eu olho para aquilo que está me acontecendo como se eu fosse um observador externo, é uma das grandes capacidades de manipular as angústias e ansiedades. Realmente a gente é como se a gente fosse um continente mesmo, né? Tem muita coisa para prestar atenção ali, porque eu agora abri aqui no Google as reações físicas ao medo, tá? As respostas automáticas e instintivas, aumento da frequência cardíaca, o medo, porque às vezes tu nem sabe, porque como tu quer ser uma pessoa muito racional, muito dona de si, sabe, né? A gente tem essa fantasia de que né? Não, comigo é assim, eu me cuido, eu sei, a minha reação, sei que.
Só que quando tem uma raiva, um medo que é real, que está ali fora, tu tem essa ideia mental, mas o teu físico não, né? O teu inconsciente também não. Então aqui, ó, aumento da frequência cardíaca, que dá aquela possível sensação de fuga ou de luta, né? A dilatação das pupilas, liberação de glicose, que te dá mais energia, arrepios, que é real, né? O medo te dá arrepios, e aumento da pressão arterial, que pode dar até um infarto, pode dar até um AVC, alguma coisa assim, né? É o impacto do susto e do medo excessivo, né? Uhum. Pode haver um colapso, tu pode até desmaiar. Imagina, não, e realmente, assim, ó, e vai num crescendo, ela vai numa escala, né? Tu tá ali, tu nem tá muito te ligando naquilo, e de repente quando tu vê, tu tá possuída. O medo é real, né? E numa situação, por exemplo, em que tu não tem a menor coisa para fazer, quer dizer, a pessoa tá dentro de uma sala de cirurgia e tu tá aqui fora, tu não tem nada para fazer. Não adianta nada tu ter piti, tu gritar, não adianta nada tu meter o pé na porta, querer entrar, né, entende? Tu tá naquela sensação que é de impotência total. Então aí tu pode entender todas essas crises maiores, acidentes de trânsito que terminam em morte, feminicídios, brigas, porque no momento que passa esse limite, a irracionalidade toma conta e todo o tipo de racionalidade objetiva, a avaliação real do que está acontecendo, desaparece dentro de estados afetivos altamente violentos que simplesmente geram defesas excessivas e agressões excessivas, né? Uhum. E também agora, saindo dessa área aqui, doutor Maia, pode levar a pessoa a perder a noção de tudo e botar uma calcinha e ir para a avenida com uma peruca loira. É que nessa zona, vamos dizer, onde a gente entra nesses lugares escuros, eu chamaria de a darknet, que é as zonas inconscientes onde estão os afetos mais pesados e que tomam conta violentamente de mim e me fazem ficar absolutamente estranho até para mim mesmo e para os outros, que são esses desbragamentos, eu diria, total. E como tu levantou essa hipótese, é possível. Não, aconteceu essa semana, doutor Maia. O que aconteceu essa semana? Um pastor do interior de São Paulo, não me lembro agora, eu vou pegar os dados aqui. Esse pastor, ele foi filmado por uma pessoa na rua com um calçãozinho azul bebê, bem apertadinho, e uma camiseta branca, um sapatão, né, um sapato preto e uma peruca loira. Né? Foi filmado descendo do carro e andando pela calçada, para lá e para cá. Ele foi filmado. Aí, ele recebeu no dia seguinte um telefonema dizendo que essa pessoa tinha esse vídeo e que ele estava pedindo tanto um X, né, para não colocar nas redes e para não entregar para a mulher dele. Ele estava sendo chantageado. Isso. Certo, aí, o que ele fez? Aí ele disse que não ia pagar, e então, ele disse que não ia pagar, e aí a pessoa postou nas redes o vídeo. E ele veio imediatamente nas redes, com a mulher assim, parada atrás dele, dá para ver o rosto dela, atrás dele, contando o que tinha acontecido. Tá? O que tinha acontecido. E agora estão aparecendo outros pastores na mesma situação, tá? Que já abri aqui, já tem mais 3 aqui, na mesma situação. E aí, ele estava de calção azul bebê, de camiseta, circulando. E aí ele disse que ele tinha errado, ele disse para os pessoal dele, né? Que ele tinha errado
ao escolher aquela roupa e aquela peruca loira, assim fatal, né? Para circular na rua, ele tinha escolhido aquela roupa porque ele estava fazendo uma investigação. Ele tinha que identificar o local de uma pessoa, então ele estava investigando para descobrir o endereço dessa pessoa. Esse rapaz, esse senhor, ele é pastor e bispo evangélico nas ruas de Goiânia, lá em Goiás, o Eduardo Costa. Ele estaria fazendo uma investigação pessoal e as imagens foram registradas sem seu conhecimento. E ele é um analista judiciário lá em Goiás há 44 anos. É servidor do Tribunal de Justiça de Goiás, é pastor, bispo evangélico. E aí, de repente, ele colocou aquele calçãozinho, colocou aquela camisetinha, colocou aquela peruquinha loira e foi para a rua para andar para lá e para cá, porque dava para ver que ele não estava investigando nada. É hilário o negócio. É hilário não exatamente ele na calçada, tá? Eu não acho hilário. Porque uma pessoa, de repente, que está numa circunstância dela. Mas o que ele tentou justificar, dizendo que ele estava investigando, a esposa dele atrás dele, umas olheiras profundas, fazendo sinal que sim o tempo todo, né? Virou piada, é assunto nacional. E o que leva uma pessoa com, assim, na situação dele, 60 anos, mais de 60, um servidor analista judiciário de 44 anos, servidor público, pastor, que costuma, inclusive, escrever nas suas redes sociais que os homossexuais não irão para o céu, que os que procuram homossexuais não irão para o céu, vão todos para o inferno, não é? E que, assim, ele é completamente contra qualquer tipo de situação como essa, e, no entanto, ele é flagrado vestindo essa roupa e fazendo esse trotuar ali, né, na calçada e tudo mais. O que leva? Claro que o senhor não vai me dizer o que leva no caso dele, mas assim, como é que acontece esse... É como se tivesse uma pane na cabeça dele, achou que botando uma peruca ninguém ia reconhecer, ninguém ia... Como é que a gente viaja assim, sai fora? Não, é uma explicação um pouco difícil, porque é como se tu tivesse reprimindo ideias ou vivências internas muito fortes, que às vezes aparecem num sonho, mas o sonho não te prejudica em nada, claro. Mas tu fica surpreso daquela vivência de sonho em que tu é uma pessoa absolutamente diferente e totalmente oposta àquilo que tu é. Então, essas repressões excessivas, e principalmente em linhas assim morais e éticas excessivas, podem gerar uma contrapartida inconsciente muito poderosa que em determinado momento, como uma espécie assim de compensação, eu posso em determinado momento aparecer do outro lado oculto que eu vivo, como se fosse uma zona inconsciente onde eu sou o oposto daquilo que eu aparento aqui e agora. Mas a maioria de nós, dentro dessas fantasias, se mantém capaz de controlá-las a ponto de não aparecer no oposto do que eu sou, ou uma identidade, vamos dizer, absolutamente fora do comum. Mas realmente tem estruturas, vamos dizer assim, psicológicas que são vistas, e até uma das autoras, que foi uma das primeiras analistas depois de Freud, a Melanie Klein, que dava ideias de que dentro de nós existem sub-eus que pensam, sentem e agem, que se aproximam de estruturas de segunda personalidade que pode, em determinado momento, assumir a posição central, e como um ator pega um script e faz uma cena que não tem nada a ver com a vida dele, eu posso ser vítima de mim mesmo devido a repressões muito grandes numa linha em que, no fundo, eu sou oposto àquilo que eu prego. E a pessoa, daqui a pouco, ela foge, dá uma fugida, e daí então ela vai vivenciar aquilo que ela mais, a fantasia que ela tem.
Exatamente. Geralmente precisa de um estímulo, até assim de eu beber alguma coisa alcoólica, ou ficar dentro de uma linha angustiante, onde essa excessiva pressão de ser o que eu, no fundo, não acredito totalmente naquilo, eu posso, vamos dizer assim, tomar uma direção que, em determinados casos como esse, pode aparecer. E depois, então, eu justifico dessa forma que ele justificou. Estou fazendo agora, eu sou um detetive particular de coisas aí ocultas que eu não posso revelar. Então, a personalidade central, que é a dele como pastor, se defende de uma coisa assim excessiva, mas que a gente vê aparecer em cultos sofisticados e cultos até que levam à morte, que a gente vê no mundo inteiro. Pastores que daqui a pouco tomam atitudes onipotentes de dominar os seus crentes a ponto de levar à morte. Eu me lembrei aquele caso nos Estados Unidos que todos se suicidaram porque iam ser levados por alienígenas. O Tim Jones. E o Jim Jones, Jim Jones, que na década de 70 morreram envenenados com arsênico, 900 e tantas pessoas lá na Guiana, né? Uhum. Porque o domínio vai sendo de tal ordem que eu domino o outro e posso dominar a mim mesmo, mas também sujeito a ser dominado pelo meu lado, vamos dizer, demoníaco ou agressivo ou onipotente, como a maioria desses casos. E no caso desse pastor parece assim, que foi uma explosão de ser aquilo que está altamente reprimido nele durante toda a vida, né? Agora, nesse caso parecido, porque agora terão desdobramentos, né? Ele tem o nome identificado, então as pessoas, e a rede social, ela é implacável. Realmente, parece que ele tem casos, já foi visto em outras ocasiões fazendo isso. Em uma delas, inclusive, ele usou um fio dental. Olha os detalhes todos que a gente já fica sabendo. Porque tem uma coisa, doutor Maia, que é um lado sombra da gente, eu acho, lado B, que a gente se satisfaz ouvindo e lendo sobre isso. É como se tivesse assim um quê de maldade na gente, a gente fica, não sei, é um prazer. Isso que, que o senhor tem falado sempre aqui pra gente, é o prazer. Não, agora tu tocou no ponto-chave, que é aquele superego arcaico da criança, que ela é onipotente, dominadora, odiosa, agressiva, ciumenta, invejosa. Esse núcleo arcaico, ele é muito importante porque ele nos faz enfrentar o mundo e a vida. Quer dizer, naquele nível eu não tenho civilização ou códigos civilizatórios dentro de mim de forma nenhuma, porque isso vai acontecer lá pelos 3 anos que eu sou educada dentro das regras civilizatórias daquela sociedade que eu vou conviver. Mas esse núcleo básico, ele vamos dizer assim, então dá para entender como teóricos da psicanálise, por exemplo, Jung diz que dentro de nós temos o homem tem a ânima, que é a parte feminina, e a mulher o ânimos, que é a parte masculina, como se fosse uma espécie de sombra interna. E a sombra, que também é colocada como zona da personalidade profunda, carrega todos esses afetos negativos dominados pelo civilizado, ou pelo civilizatório. Mas essas tendências, dependendo da força, porque todos nós somos considerados bissexuais, mas no nosso desenvolvimento por identificação, a gente tem uma identificação que vai ser extremamente hétero ou extremamente homossexual. Mas entre o homossexual e o hétero tem uma zona extremamente vasta, que é toda aquela gama de letras que indicam os estados afetivos ligados à sexualidade. Então, essa zona é muito complexa e cada um de nós carrega esse tipo de zona interna que, dependendo da situação, pode se manifestar como pulsões, vamos dizer, pulsos. No caso do pastor, é um pulso que ele vive, que ele tem que vestir aquela roupa, sair para se equilibrar de novo, quer dizer, e voltar a ser o pastor.
mas ele precisa satisfazer essa espécie de demônio interno que precisa se manifestar eventualmente e aparecer. Um bom ator, por exemplo, tu pode receber um script de dominação, de raiva, de agressão, de ser malandro e realizar aquilo depois de receber aí dentro de uma linha bem objetiva. Eu estou fazendo uma novela, enfim, estou representando no teatro aquilo, mas não sou eu. Isso faz bem para o ator também, porque ele pode ser vários papéis sem se comprometer. Mas se eu sou um pastor, realmente estou comprometido, né? Sim, sim. Até porque, mas o senhor falou que nós somos bissexuais? A posição psicanalítica freudiana, todos nós somos bissexuais na essência. Uhum. E o Jung coloca isso como base. Por exemplo, ele diz que dentro de nós, homens, temos a ânima, que é a nossa parte feminina. E a mulher tem o ânimos, que é a parte masculina da mulher. Que é uma linha de dominação, vamos dizer assim, mais característica do sexo oposto, né? Sim, mas talvez nunca vá para o ato concreto. Aí é que está o problema. E sempre houve toda essa problemática de gênero desde que a humanidade é a humanidade. Sim. Eles identificaram nos animais, parece que 1.800 espécies, comportamentos homossexuais. Nos sexos, dos dois sexos. Uhum. E nós agora estamos aceitando as alterações de gênero. Por quê? Porque faz parte da nossa essência uma identificação dupla que uma delas fica dominante. Então, realmente, nós temos dois lados. Uhum. Então, isso não é assim, não dá mais para qualificar como sendo uma degeneração, alguma coisa. Não, isso aí é só qual é o que vai ser mais dominante. Isso, aí entra essa nossa aceitação dos gêneros e, de certa forma, a civilização mais rígida e radical sempre disse, até meados do século passado, até meados do século XIX e metade do século XX, que o homossexual, e até hoje o preconceito é social. Porque sempre houve comportamentos homossexuais ocultos aí, que a gente chama então, o cara não sai do armário. Mas se cada um de nós olhar uma perspectiva, vamos dizer, interna, em determinado momento da vida, eu posso ter sentido um tipo de atração na fantasia e no olhar uma determinada pessoa que me chama atenção numa linha de interesse um pouco maior do que o interesse comum. Mas isso é um segredo de cada um de nós, né? Sim, e não chega a ser determinante, ele está por ali como uma sombra mesmo. Exatamente, que é o lado sombra que nós temos, que tudo é meio duplo e dependendo do sombrio pode se tornar claro, né? Não, porque e sim, daí é uma opção, daí passa a ser uma opção. Uma opção. Porque quantas pessoas tu vê assim que depois, até esse caso aí desse que foi denunciado aí, que faz esses problemas todos com as meninas dançando e tudo mais. O Ítalo. O marido dele tem 2 filhos e foi casado. Uhum. Então... Não, e é interessante assim, porque a gente olha muitas vezes aquele homem ali, né, aquele chefe de família, um parente, alguma coisa, um homem, e tu diz, olha, ele parece uma moça, ele é muito legal, ele é uma moça, na verdade. É uma pessoa muito gentil, uma pessoa não sei o que, tem características femininas as mais profundas até. Em contrapartida, tu também vê algumas mulheres e diz, parece um general, é um homem quando fala, para tomar decisões, para fazer as coisas e tal. Realmente essa dubiedade, assim, do ser humano, normal, uma coisa do dia a dia. Nem uma conotação sexual. É só no estilo, no comportamento, né? Tu vê muito isso, realmente, uma característica mais... Eu, por exemplo, sempre fui chamada de general. Tem todas as condições, né?
Então, assim, ó, é mais ou menos isso, aquela característica que não necessariamente passa efetivamente por uma questão de escolha, daí sim, de gênero sexual. Exatamente, por isso que nessas posições o Freud coloca nós como bissexuais e o Jung como tendo uma estrutura, um sub-eu feminino interno no homem e um sub-eu masculino na mulher, que são zonas de sombras internas que em determinados momentos podem se manifestar como pulsões, quer dizer, provavelmente nesse pastor é uma coisa que vai chegando a um ponto assim que ele tem não dá que mais. Uhum. jogar para fora aquele comportamento. Mas é uma jogada para fora tipo jato. Eu vou até lá e volto e não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu até apago. Exatamente, quer dizer, eu não sou aquilo que dizem que eu sou. Uhum. Mas eu fui. Não, mas aquilo ali tem uma explicação. Eu era um detetive, eu estava procurando um endereço. Uma investigação. Isso. Foi isso que eu dei uma gargalhada quando eu li a justificativa dele, não o fato dele estar com aquela roupa, né? Porque assim, ele quis ser criativo na justificativa e ele foi além da lenda, né? Quer dizer, eu tô aqui de calçãozinho, cor de bebê, na calçada, andando de um lado para o outro, olhando para os lados todos assim, né? Bem assim, coquete, com uma peruca loira, assim, um estilo boneca mesmo, né? E eu estou fazendo uma investigação para encontrar um endereço. Essa justificativa, a meu juízo, foi a parte hilária de tudo mais, porque essa coisa de se esconder e ir para a noite, botar uma roupa de mulher e tal, a gente conhece casos incríveis. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente teve um caso, acho que todo mundo lembra, que era um senhor, uma pessoa muito amável, muito querida, que era ligado ao Ministério Público, que foi encontrado numa situação deprimente na Redenção com aqueles rapazes que fazem ali aquele trabalho de mexer, né? E ele foi um escândalo na época, uma pessoa que nunca te passaria pela cabeça que ele teria aqueles fetiches daquela natureza ali, né? E aí eu fico pensando que isso deve ser uma dor, a pessoa que vive isso deve ser uma dor incrível, né? Se descoberto, realmente. Agora, se eu consigo fazer isso, né, numa zona assim, obscura, onde eu expresso esse lado poderoso dentro de mim de uma forma muito cuidadosa, realmente. Pode ser um prazer em dobro. Eu me lembro de isso lá na década de 90, um paciente na época era homossexual, mas ele era muito cuidadoso com isso. E ele dizia que em Porto Alegre tinham determinados lugares em que tu entrava, assim, vários homens entravam, e era escuro, então tu não sabia com quem tu estava. Quer dizer, ninguém se conhecia porque a escuridão era muito grande. E lá poderia acontecer de tudo nessa linha homossexual. Não era o sofazão? Não, essa era uma coisa até mais sofisticada. Mais sofisticada. Eu fiquei surpreso na época, porque era um lugar de uma boate que tinha uma parte normal, mas que daqui para lá, ou não me lembro bem aonde, existia esse lugar que era o que ele chamava o lugar da sombra, né? Era um lugar mais sofisticado. E ali eu até nem sabia bem com quem tu estava te... Ah, a pessoa que tu tocava, tu não sabia quem era. Nunca saberia. Não, era... Claro que tu quisesse, vamos dizer, tomar uma direção mais nítida, sim. Mas o ambiente era, assim, sombrio para que as possibilidades de eu me revelar mais estivessem extremamente protegidas, né? Sim, eu soube uma vez de um caso de um lugar, quer dizer, eu nem sei se existe ainda, mas seria ali perto do Iguatemi, que teria um lugar assim, né? Enfim, a gente sabe que nenhuma cidade está livre disso, né? Antigamente tinha inclusive a como era? As casas da Luz Vermelha, né? Que era a Casa da Luz Vermelha, um equivalente que deve existir hoje,
mas eles são meio segredos, porque até quem sabe dizendo pode chamar atenção. Mas tu sabe tanto, então tu deve ir também, né? Isso, claro. Não, e assim, aquela coisa da troca de endereço, alguns desses pontos, eles trocam de endereço de vez em quando, justamente para manter manter no obscuro, né? Manter Sim, então tu vê que isso é um lugar que é possível se ganhar dinheiro com isso, porque quase todos nós temos um lado mais obscuro, e nesses casos tem pessoas que têm que expressar o lado escuro até para se equilibrar, né? A gente, na verdade, é meio que chocolate preto e branco, né? Tem um lado obscuro ali. O lado sombrio, aí geralmente o lado sombrio aparece, como a gente já viu várias vezes, com o nível de poder, tanto político como econômico, né? Pois é, tu vê o Epstein, né? Essa coisa ligada ao próprio Trump, que ele teria essa questão toda, a mulher dele também e tal, né? Passa por esse perfil, assim, passa por esses lados sombrios, vamos dizer assim, né? Porque com o poder eu posso experimentar tudo, porque eu tenho dinheiro fora do comum, poder fora do comum, então, hipoteticamente, eu posso ser bom fora do comum ou mal fora do comum, né? Sim. E assim também o excesso de não precisar de nada pode te causar um tédio. Que eu busco tensões desse tipo e vamos dizer, satisfações anárquicas, mas controladas, né? No caso, por exemplo, do rapaz esse, o influencer, que foi preso com o marido ontem numa rota de fuga, né? Pelo que eu entendi até agora, ele já estava fugindo e a polícia conseguiu pegá-lo em São Paulo, né? Isso. O Ítalo Santos. E eu vejo isso, estou bastante satisfeita, porque parece que ele já estava sendo acusado sobre questões ligadas à pedofilia e tráfico de pessoas e etc. já há algum tempo, e ninguém estava dando bola. Aí apareceu esse influencer, o Felca, que fez da maneira mais direta ao ponto, e aí pegaram, né? As pessoas começaram a dar conta e ele teve uma visualização fora do contexto e tal. Mas aí eu fico olhando, ele tinha uma casa onde ele colocava crianças e pré-adolescentes, e elas viviam uma vida de adultos com romances, com namoros, com vida sexual, etc. Né? Assim, tipo normal, né? Uma coisa mais ou menos dentro desse ponto. E aí elas estavam fora da idade delas, e isso causou, então, estava provocando ele a ser um delinquente. Ele estava fora da lei. Tinha o apoio dos pais e eram crianças também que ele acolhia, que estariam supostamente sem lugar para viver e tal, que estariam acolhidos. Uma delas parece que já teve até um filho aos 13 anos com o irmão dele. Uma coisa assim. A coisa é bem hedionda. Duvido que que exista só o caso dele. Devem existir outros. Só que esse estava ganhando muito dinheiro nas redes sociais e com produtos, né? Então, o que eu fico pensando, doutor Maia, é o seguinte: ele tinha 20 milhões, ele tem, deixou de ter essa semana, 20 milhões de seguidores. Essas pessoas, potencialmente, elas não têm um caráter parecido com o dele? Não, aí o que nós temos? A estrutura da curiosidade que as redes propiciam. Porque eu gosto de ver tudo que é tipo de coisa, dependendo da minha estrutura de personalidade. Então tu vê que os filmes ali agora, nos streaming, dizem assim, romances, ficção científica, pura adrenalina, terror. Quer dizer, dependendo da minha potencialidade interna, eu posso, vamos dizer, fazer o que a gente chama de catarse, que é jogar para fora minhas coisas mais pesadas e até odiosas vendo um filme de terror. Eu vivo intensidades ali que me satisfazem e, ao me identificar com o filme, eu realmente fico
bem depois de ver esse tipo de filme, repetidamente, porque então eu me reequilibro podendo ver lá sem me comprometer. Então são formas positivas de eu comprometer a minha agressividade, minha vontade assim de agredir alguém, de torturar um animal, ou torturar a minha esposa ou meu marido, coisas desse tipo, e eu posso fazer a catarse com filmes e nas redes sociais, sem me comprometer. Quer dizer, eu uso e desgasto o meu afeto negativo bebezinho. olhando. E tu vê que o visual é a coisa mais intensa que nós temos. Tu pode ver uma criança pequena de meses, como é que ela se comunica? Olhando, olhando, olhando. Então, o olhar é uma das coisas que mais pode me erotizar e me satisfazer vendo situações onde eu degusto afetos meus, né? E a criança pequena é o olhar e o ouvir. Olhar e ouvir. Até ela conseguir falar, né? Se Sim. comunicar. Agora, então significa que de repente o algoritmo, ele já sabendo disso, e é óbvio que ele deve saber, ele sabe exatamente até para quem mandar determinados assuntos, porque ele sabe que é aquilo ali que a pessoa tem interesse. Exatamente o que a Netflix faz, assim, a sua lista. E aí tu termina de ver um filme, imediatamente vem sugestões baseadas naquilo que o algoritmo já conhece de ti naquele streaming, né? Pelas tuas escolhas. Pelas escolhas. Pelas Isso tuas é uma das últimas formas escolhas. de prender a atenção da pessoa. Né? Então, imagina a facilidade com que nós vamos ser controlados pelo algoritmo que cada vez sabe mais sobre nós, né? Mas aí o que eu digo ao tu ter noção disso e ter essa visão assim mais clara, que é aquilo que nós falamos no início, o observador que nos observa e ao mesmo tempo observa o algoritmo que me sugestiona para ser aquilo, esse crivo interno de percepção sofisticada é que vai me fazendo entender cada vez mais a mim mesmo, meus afetos, minhas sombras, minhas zonas ânimas e ânimos, e eu então ganho poder sobre mim porque cada vez eu estou mais consciente de mim mesmo. E não preciso. Por que quase todos os místicos foram para a fogueira ou foram execrados? Giordano Bruno, por exemplo. Então, por quê? Porque eles iam contra aquilo que era o ritual e o caminho. Para mim ter uma linha assim de dominação, eu preciso ter medo e seguir rituais, acreditar numa força superior que está fora, porque à medida que eu fico mais independente, porque a crença é minha e a minha posição é de autonomia maior, eu sou pouco influenciado pelo ambiente externo e pelo próprio algoritmo. Isso, na linha de dominação, quando é muito forte, tu é um ativista que deve ser preso ou encarcerado, porque tu está ameaçando o sistema que está funcionando bem. Então tu vê como é que funcionam as coisas quando eu preciso de dominações que a gente vê em determinadas situações externas e até de países, né? Sim, por exemplo, aquele livro Admirável Mundo Novo, até o 1984, tu vê uma sociedade organizadíssima, as pessoas estão hipnotizadas, estão convencidas de que aquilo ali é o melhor, e elas vão, que nem o gado, né, para o matadouro, tá todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, e daqui a pouco existe aquele que parece que acordou, e aquele que fica o subversivo. É o cara que quer mudar aquilo que do sistema já entendeu como sendo melhor para manter todo mundo sob controle. O Ricardo Coelho coloca aqui a questão, já que a gente fala sobre a sombra individual, ele coloca sobre a sombra coletiva. Quer dizer, de repente aparece um fenômeno
e as pessoas começam a olhar para esse fenômeno, uma religião, um líder religioso ou político, e ele começa a ser uma espécie, como se ele criasse uma espécie de seita, uma sombra coletiva que todo mundo, ou uma boa parcela, se seduz, e aí é difícil tu encontrar uma pessoa que saia fora desse coletivo, né? Eu me lembrei de uma que foi muito forte, eu acho que na década de 60, 70, eu acho, nos Estados Unidos, que eles se municiaram assim, ficaram contra, como se a seita fosse brigar com o próprio Estados Unidos. Uhum. E na realidade eles se suicidaram e morreram quando a pressão policial, porque eles eram armados e começaram uma guerra com a polícia que estava querendo abrir lá, negociações que duraram mais de semana, parece, ou até um mês, e eles encapsulados naquele lugar onde eles viviam. Eles chegaram ao ponto final em que se auto-incendiaram e morreram mais ou menos umas 100 pessoas e mais umas 30 crianças, porque o líder era esse cara carismático que tinha uma noção de interpretação da Bíblia contra o próprio Estados Unidos, né? E dominou aquelas pessoas e de uma forma que a crença parecia ser a única coisa possível. Quer dizer, eu perco a minha individualidade, a minha situação de crítica quando eu tenho um líder carismático desse tipo à minha volta, né? E isso realmente é o que pode e ainda acontece em determinadas seitas ou zonas mais carismáticas, que hoje em dia as grandes religiões não têm mais aquele poder de antigamente. Antigamente, uma religião tinha o poder de caça às bruxas, né? Sim. De até matar as pessoas. Hoje a nossa civilização, na maioria dos países, não admite esse tipo de coisa e isso não dura muito e é resolvido mais rapidamente. Mas devido também à comunicação rápida, que é o lado positivo da comunicação, né? Como tem o lado negativo. Eu encontrei aqui uma história referente a isso, que teria acontecido no Texas há 30 anos. E é essa aí. Que seria como é o nome do líder? O líder, eu já vou lhe dizer aqui, há 30 anos no Texas, o líder dele seria o Davi Koresh, do ramo Isso davidiano. Isso mesmo, os davidianos. Uhum. É. Uma seita que estava querendo justamente combater o sistema. Isso aí. Novo reino divino que estaria chegando e tal, né? Isso, e sempre ligados a interpretações da Bíblia que dão... A maioria das seitas, essas mais dramáticas, elas dizem que o mundo está no fim, né? Sempre. Sempre. E que Cristo ou o Messias vai voltar, mas que o mundo está no fim, né? Interessante que sempre tem o ponto mais fundamental em qualquer história de qualquer tempo a respeito desses temas, que é o reforço do medo, né? A pessoa se aproxima e vai para aquele cantinho, vai para aquela seita, vai para aquela capela, vai para aquele lugar em função do medo. O medo é a capacidade de usar a repressão e o medo como forma de controle do sectário, quer dizer, daqueles que são os que servem ao líder. E a coisa vai ficando tão forte que eu sinto que sem o caminho dele não existe caminho. Então eu fico absolutamente atrelado a uma linha de pensamento e de direção mais categórica e eu não largo do líder até o fim, ou até a morte, né? A maioria delas vai à morte. Sim, até porque é mais ou menos meio dramático, assim, de uma certa maneira, a gente também tem uma tendência à dramaticidade, né? Tu não quer aceitar que todo aquilo que tu te dedicou, tudo aquilo que tu acreditou, tudo aquilo que tu não acredita que aquilo ali era uma bobagem. Então é melhor morrer, né?
E tu vê, né, eu me lembrei daquela ouvinte que nos falou que ela viveu a vida inteira naquele lugar, naquela casa, e agora a casa ia ser desvendida, destruída, e ela diz, eu não falo nada, mas eu estou devastada, porque o meu investimento é externo, é nas coisas, nas pessoas, e a incapacidade de fazer o luto, e pegar as coisas boas acontecidas e me engrandecer internamente porque eu vivi coisas boas, vivi coisas ruins, mas eu sou capaz de entender que importante mesmo é eu estar viva comigo mesmo e não devastada pelas perdas que eu tive e que dá vontade de até desaparecer, morrer, enfim. Bom, aí tem duas coisas que eu queria conversar agora com o senhor, que a gente comentou durante a semana, tá? Uma delas é uma novidade que está aparecendo aí, uma certa... Lembra do Bebê Reborn? Sim, o Bebê Reborn. O Bebê... Baguncei aqui. O Bebê Reborn e outras manias que chegaram e sumiram aí, manias e tal. E agora está aparecendo uma, está muito inicial ainda, mas a gente já detectou e já falamos aqui, que seria a mania de chupar a chupeta. Adultos chupando chupeta. Começou na China e já se incorporou através do TikTok e de outras redes sociais, sempre as redes sociais, né? Pessoas que médicos estão preocupados, dentistas estão preocupados, e para todos os efeitos seria importante porque ela trabalha, vamos dizer assim, a nossa angústia, trabalha a nossa ansiedade, e que seria bom, então, a pessoa chupar a chupeta, adultos, né, chupando chupeta, e seria uma tendência agora. E aí a gente aqui já comentou algumas bobagens e etc e tal, e não tem como, porque eu não tenho como falar sério sobre esse assunto, né? Pelo absurdo, não sei mais onde é que a gente vai chegar. Não, eu acho que, né, Beatriz, de certa forma é uma moda que tem uma base arcaica que é a criança, né? Porque a chupeta não é indicado, mas eu até me lembro de uma aluna na faculdade que tinha uma distorção do palato superior, porque ela, depois da chupeta, ela chupava o dedo polegar. E isso, como ela continuou chupando muito tempo o polegar, ela teve uma distorção do crescimento do palato superior. Então ficou um defeito devido ao excesso de sugar o dedo, né, que passou depois. Mas na criança, uma das coisas que gera, vamos dizer, ansiedade é o desmame, né? Dependendo da situação, a criança fica muito angustiada, muito mal. Então é muito usado, hoje em dia tem a tendência a não usar, porque há essa visão negativa, mas no momento que tu põe uma chupeta na boca, é a sensação do seio e daquela satisfação alimentar e do seio da mãe, tira toda a inquietude e a ansiedade. Então, o que está acontecendo? Para lidar com ansiedades maiores, use uma chupeta. E como hoje a comunicação é absoluta e mundial, está ansioso, pega uma chupeta e vê como tu vai ficando tranquilo, leve, te concentrando naquela chupada de chupeta, e tu fica mais leve, mais tranquilo. Então, vai haver um ambiente assim grande de expressar isso dessa forma para evitar ansiedades e até numa linha de brincadeira, né? Os adolescentes sentados num bar, daqui a pouco todos tiram uma chupeta e um fica olhando para o outro, chupando a chupeta. Isso, a tendência está chegando, começou nos adolescentes, realmente, que fariam isso, né? Agora, considerando que hoje cada um de nós tem vamos dizer, tem a sua cota de ansiedade diária, tem a sua cota de depressão semanal, tem a sua cota de histeria mensal. Exato. Quer dizer, a gente de repente que é muito, é como se houvesse uma regressão coletiva.
Eu me lembrei de um caso em que o paciente contava que ele adorava, ele disse, até se lembra, né, que adorava mamar e a avó disse que com 9 meses a mãe devia desmamá-lo. Aí ele contaram que ele ficou devastado, chorava, até que deram um bico de goiabada. Aí então ele ficou melhor. Porque realmente o desmame é uma coisa assim muito pesada, porque o prazer da sucção, que a gente chama fase oral, essa fase oral é uma base da sexualidade. Porque tu pode ver que o beijo e o toque bucal sexual é uma das evoluções da fase oral, que é muito gratificante. Uma das coisas que mais se valoriza é o beijo. Uma relação onde a pessoa, um gosta de beijar o outro, é uma coisa assim, extremamente gratificante que gera estados afetivos amorosos de grande intensidade como gatilho da sexualidade. Então nós temos que entender que a fase oral ou a boca é um órgão também sexual, além de ser o nosso órgão de alimentação e de prazer vinculado à boca. Então tem que ser entendido desse jeito, porque realmente uma zona prazerosa quando usada dessa forma, tanto para alimentação como para sexualidade. E uma pessoa que tem, assim, não satisfeita essa fase oral, ela vai ter consequências no comportamento dela como adulto? Aí tem vários tipos de perversões ligadas à fase oral, porque a gente, na linha essa psicanalista, se divide em fases importantes, né? Fase oral, fase anal e fase genital. Quer dizer, a sexualidade vai passando de uma zona para outra e depois se misturando nas 3 zonas. Que a sexual incorpora todas essas fases mais arcaicas, que é a fase anal e a fase oral, na sexualidade maior. E como o sexo é a base do desejo, e o desejo é uma das coisas que mais movimenta, a libido é o que mais movimenta o mundo, e toda a sexualidade das pessoas, nós estamos lidando com uma das fases que é a oral, e agora numa linha de brincadeira, mas que diminui a ansiedade. E é um brinquedo, né? Sim, mas eu digo assim, uma pessoa que não terminou essa fase, uma criança que não terminou, ela vai ficar com um buraco, ela vai ficar uma pessoa que tem uma falta de alguma coisa? Não, é que na linha das perversões aí existe uma modalidade incrível de vivências, vamos dizer assim, problemáticas das diversas fases. E isso faz parte da psicopatologia e da psiquiatria, principalmente, né? E de qualquer tipo de terapia vinculado à sexualidade. Mas a gama é enorme, né, de problemáticas. Por exemplo, uma vez eu li que a pessoa como é que é? A pessoa muito mesquinha, não é mesquinha, uma pessoa que não dá nada para ninguém, que não divide nada com ninguém, que avarenta. A pessoa avarenta teria a ver com a fase anal. Isso, porque no desenvolvimento da criança tem 2 momentos ali, assim, tem a fase anal expulsiva, que é a criança que aprende a fazer cocô sozinha na patente, no pinico, enfim, e a fase retentiva, onde a criança pode manipular os pais dizendo que não quer fazer e não faz, então chama atenção de uma forma muito nítida, que é também fase de desenvolvimento dessas zonas erógenas. Então, isso tudo tem uma conotação arcaica que vem lá do passado e pode haver perversões e atitudes, vamos dizer assim, ligadas à analidade, que é a retenção, nada que é meu pode ser posto fora, eu sou obsessivo, o dinheiro para mim é uma coisa que para gastar tem que ser assim, muito importante, senão eu sou um retentivo, e isso tem que ver com traços
anais, por isso que há uma ligação de analidade com o retentivo, o usurário, o excessivamente econômico, o obsessivo compulsivo. Todas essas coisas têm que ver com desenvolvimentos a posteriori de fases básicas que na psicologia são valorizadas dessa forma. Um pão duro pode ser uma pessoa que não conseguiu superar a fase anal retentiva, então. Pode se levantar esse tipo de explicação, né? Embora possa haver críticas a isso, mas realmente, se tu voltar para o passado da pessoa, pode haver uma identificação assim retentiva de não poder perder certas coisas que no fim passam a ser coisas que não têm mais o valor que deveriam ter no passado, mas que a pessoa ficou ligada. Sim, uma pessoa, por exemplo, uma criança, como o senhor falou anteriormente, que foi desmamada muito cedo, que não permitiram o uso de bico e questionaram e até apanhou para não usar o dedo para chupar o dedo. Essa criança, ela pode ficar com uma coisa qualquer nesse aspecto? Se tu descobrir alguma coisa que seria assim equivalente a uma hipótese do passado vinculada ao presente, tu pode diagnosticar como um evento arcaico que agora está aparecendo dessa forma, né? Se tu, vamos dizer assim, colocar distúrbios ligados à fase oral que hoje são categorizados como originários em dificuldades nesse momento, vai aparecer uma série de coisas que podem ser vinculadas à oralidade, à analidade e à própria sexualidade no sentido de perversões, né? E perversões vinculadas às fases arcaicas, né? Por exemplo, pessoas que são ligadas em coisas assim de gostar de ver o outro evacuar, gostar de ver o outro urinar dentro de uma linha de sexualidade são as chamadas perversões, né? Estão vinculadas a esses momentos arcaicos, mas que agora são satisfeitos dessas formas aí mais variadas, né? Consideradas perversas. Interessante isso. Acho que todos nós deveríamos, a partir de uma determinada fase, ser assim, tipo, natural, normal, passar por um período de terapia. Eu digo assim, dentro da normalidade, como fazer exame disso, exame daquilo, para saber isso e aquilo. Passar por uma terapia a partir ali dos 12, 13 anos, 14, 15, não sei, para a gente poder conversar sobre isso, que tu não vai falar com a mãe, com o pai, tu não vai falar com ninguém, né? Não, essas são as chamadas zonas de vergonhas, né? E tu sabe que a vergonha e o orgulho são impeditivos de muitas expressões pessoais que me dominam. Eu até fico angustiado, mas não consigo abrir, né? Porque eu sou narcisista, como é que eu vou dizer ou falar sobre coisas que eu considero absolutamente infaláveis? Sim, sim. Não fala nem pro espelho, né? Não falo nem pro espelho, né? E é aquela coisa, a coisa da vergonha, porque se a gente tem, tudo muito forte, né, doutor Maia? É muito violento, é muito forte isso. Tu não consegue ser espontâneo depois de uma certa idade e acabou a espontaneidade, tu tem vergonha de tudo. Aí é que é a zona do chamado preconceito, né? Eu tenho uma zona preconceituosa que eu não aceito o outro e não aceito esses falares ou essas coisas que geram em mim situações preconceituosas em que eu tenho certezas que está errado e que não deve ser falado e que eu não gosto que fale. Porque eu estou trancado nessa linha interna de orgulho, principalmente preconceitos de várias ordens, é o que mais nos habita, né? E se tu tem capacidade de lidar melhor com os preconceitos, tu é aberto, tu entende e te entende, né? Olha só, um amigo diz que, o Ricardo Coelho diz que ontem no ônibus ele viu um cara chupando bico. Ele fez um movimento de mexer na mochila para pegar o bico. Se por imagens tu fica impactado, imagina vendo ao vivo.
Eu ri, claro, não gargalhei, mas eu ri. Quer dizer, ontem, mesmo durante o programa, uma amiga também me mandou dizer, eu vi uma pessoa chupando o bico na Redenção. E se isso virar moda, se virar tendência, vai ser, de repente, tu passa num bar e tem as pessoas ali tomando uma cerveja e chupando bico. Sim, e tu vê que se tu volta para o início lá, onde o bico e o seio era importante, tu imagina aquela criança assim que nasce carente e basicamente os primeiros instintos é da fome, de se alimentar. Quando ela toca os seios e faz a sucção, tu imagina o prazer que a criança tem ao começar a se alimentar o leite quente e a sucção. Quer dizer, isso tem uma força categórica enorme naquele momento em que eu consigo, vamos dizer assim, manipular dessa forma. É um prazer. Então, o que estão levantando hoje? Que as angústias e ansiedades da vida, quando passam um limite, tu agir de uma forma que eu não uso mais o Rivotril, eu uso o bico. E parece que é essa a tendência. Inclusive agora que alguém pergunta, faz uma pergunta bem, enfim, a pessoa pergunta aqui se a tendência à violência contra a mulher seria alguma coisa semelhante a ter recebido possibilidade de mamar na mãe e não conseguindo, fica com ódio incrustado? A pergunta é essa. Não, aí já tem uma coisa mais sofisticada, porque nessas linhas, vamos dizer, de desenvolvimento, eu posso, vamos dizer, ter carências amorosas ou afetivas de alto nível. Então, quando eu fico adulto e busco numa relação realizar uma carência arcaica desse tipo, ao me apaixonar por alguém, eu posso fazer um investimento narcísico no outro, assim como se eu botasse todos os meus recursos num determinado lugar e depois eu fosse lá buscar e não tem mais nada. Então, tem pessoas que investem afetivamente em alguém de tal forma, ligada a uma carência arcaica muito grande, que se não der certo e a outra pessoa que é outro e não me dá a volta e até não gosta dessa minha obsessividade de investir dessa forma e a pessoa passar a ser uma espécie de deusa meu, eu posso embretar o outro de tal forma que se esse outro não preencher esse vazio que me habita, que agora foi preenchido pelo outro, eu me aproximo das zonas de agressividade, porque eu não entendo que o outro não queira, o que eu dei para ele está nele e ele não está me devolvendo e até está me roubando. Então eu posso entender todos os níveis de agressividade em casais, em pessoas que são íntimas, amigos até, e até o feminicídio e toda essa problemática que existe, que aparece nas relações mais íntimas, né? E é tanto possível... as separações como a agressão. E é possível tu detectar isso em alguém? Mas é sempre quando começa a aparecer o sintoma, porque é a mesma coisa que nós falamos do pastor aquele. Eu só identifico quando o sintoma aparece, né? Sim, tu só sabe que está gripado quando começa a correr o nariz, tem febre e tal. Exatamente. Então, o potencial pode existir, né? Até me lembrei de um caso assim também que ficou paradigmático, que também é uma coisa meio oculta e comum, mas é comum. Era um adolescente assim que a mãe era tão importante e a posição da mãe era tão poderosa, e aí a gente chama posição fálica, né, que é o terceiro nível da sexualidade, era tão poderosa que o distúrbio que tomava conta desse adolescente é que ele ia para o quarto da mãe, vestia uma roupa da mãe, e ele era homem, e se masturbava na frente do espelho. O que ele queria expressar com isso? Que a mãe, pelo poder que tinha que ter um poder fálico, que é o poder do falo, ou o cetro do poder, né? Que o pênis é carregado de poder.
Então, a mãe não podia ser castrada. A mãe tinha que ter aquilo que ela não tinha. E ele, nessa posição, dava para ela o que ele... E precisava ele fazer isso para se tirar a ansiedade dele mesmo. A gente vai morrer sem entender o ser humano, né? Porque, sinceramente, mas ele não é, ele era gay. Aí é que tá. Poderia não ser. Uhum. Me lembrei de outro caso que ele tinha um desejo pela mãe fantástico. Até os 17 anos ele dizia, eu espiava a mãe no banheiro, me masturbava, queria chegar perto dela. Até que eu comecei a me dar conta com a terapia de que isso era uma obsessão que eu deveria contornar. Porque toda a sexualidade vem daquele romance arcaico, não erótico, não sexual, dos envolvimentos arcaicos da mãe com o filho, né? E quando há um rompimento com a mãe? Aí é o negativo da situação, né? Porque tudo isso tem uma linha negativa também, assim como é positiva e meio negativa pelo tipo de conduta, também tem uma forma negativa de romper e até fugir devido a vivências preconceituosas desse tipo de desejo, né? Então, quando tu faz uma terapia que tu vai enxergando todos esses fantasmas que normalmente são segredos até para mim mesmo, né, Beatriz? Sim, necessariamente quando um adolescente está fazendo terapia, necessariamente é importante o terapeuta ouvir a mãe, o pai ou não? É muito comum, né? Porque quando são levados assim, é o pai que paga e foi indicado o terapeuta, então vai junto no início, né? Porque nesse nível aí a autonomia do adolescente é muito precária, porque quem manda é o pai e a mãe que pagam a terapia, escolhem o psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra. Então é muito comum esse contato, né? E haver assim esse relato duplo, né? O pai quer saber, a mãe quer saber. Sim, mas eu digo assim, ó, para a criança, o adolescente, não estou falando de criança, o adolescente realmente se abrir, falar, a presença da mãe ou do pai não vai cortar isso? Aí depende muito, porque nesse nível ainda as dependências são tão grandes que tudo é conjunto, né? As independências são sempre maiores, mas tu vê que tem a terapia de casal, né? Que aí então o terapeuta junta os dois. Terapia de grupo. E terapia individual em que realmente aí eu não gosto que o outro, que é adulto, vá interferir na minha terapia. E também é bem comum de não querer, né? Sim. Eu falo justamente dentro desse conceito do eu não quero que ninguém saiba nada. Então, esse mas pavor aí tu tem que ficar realmente bem mais independente, a terapia é tua, tu que paga, não há dependência nenhuma. E se é uma terapia de casal ou a tendência, então, haver situações onde há uma comunicação, porque eu tenho que ver como é que o outro tem que levar aquilo adiante. E a Odete, hein? O que o senhor achou da cena de ontem da Odete, em cima do carro no Ferro Velho? Tu vê que então as fantasias eróticas e sexuais dão um entorno fantástico e uma ligação com o desejo, assim, de vivências extraordinariamente orgásticas, né? Porque todos que têm vivências ligadas ao desejo e à sexualidade procuram vivências as mais intensas possíveis, né? E ali aquela cena, vou te contar, né? É o fogo do desejo. Ao cubo, né? Agora, que consome a não, pessoa. E assim, ó, esse fato dele ter chegado com essa virilidade em cima dela, aonde ela perde uma parte do poder, porque é ele que decide o que fazer, quando fazer, como fazer, isso aí vai mexer com essa rigidez dela de mandar. Ela vai adorar ser mandada, né? Não, eu acho que ele acessou, como tu disse,
uma feminilidade que estava embotada nela, porque ela é um verdadeiro macho. Ela tem Isso. quase de dizer que ela tem um pênis, né? Uhum. Ela tem um falo de poder, porque ela não é uma mulher, é um homem. E na realidade surge um homem que dá para ela a feminilidade e a passividade de uma forma extremamente prazerosa, pode mudar a estrutura do caráter dela. Sim, porque ela está submetida, né? De alguma maneira ali ela vai, tipo assim, ela agora ainda tem aquela noção do poder e ela ainda dá algumas... Mas na verdade, daqui a pouco, se ela tem isso em alto grau e estava tipo escondido, ela pode ficar completamente apaixonada e de quatro por ele, né? Exato, porque aí eu ganhei a feminilidade que eu estava perdendo e isso me dá um prazer incrível. Na colocação da novela, ela diz que vai viajar por 1 ano. Será que ela leva ele junto? Sim, mas aí, pois é, não interessante esse aspecto da novela, não sei se eles vão trabalhar isso, acho que sim, né? Mas é tipo assim, eles vão cortar, o autor ali vai cortar o falo da Odete, né? E vai devolver para ela a feminilidade que ela busca nos homens, mas que nenhum a convence porque são realmente passivos femininos, se apaixonam. Sim, mostrando a fragilidade de uma mulher que parece que é super poderosa, que é etc e tal, mas na verdade ela foi sempre carente desse lado feminino de contemplação, de aceitação, de submissão. E ao mesmo tempo ela abusa dos homens, né? Isso. Mas até tem um quê de raiva, né? Tu é um frouxo mesmo, tu é um grande frouxo. Vocês são ridículos. O que tu quer, meu querido? Eu te dei um apartamento, um carro, vai embora. Chega. Eu quero um homem que me tire a masculinidade e me devolva a sexualidade feminina. De novo teu lado sombra, de novo teu lado frágil. Que está oculto, mas pulsando para ser realizado pelo lado de fora que vem de alguém, né? E o que pode fazer dela uma mulher que até perde tudo para ficar com aquele homem. Exatamente, porque as vivências são tão intensas que era isso que eu buscava. E aí eu me modifico. E seria por isso, Dr. Maia, que aparecem hoje tantos casos dentro da própria internet, que tem aquela pessoa que está sozinha em casa e de repente está circulando nas redes e tal, e cai nas mãos de um sedutor e manda para ele dinheiro sem nunca ter visto, sem nunca conhecer a família, e manda dinheiro, são muitos casos assim, registrados na polícia, ou nas polícias, né, de mulheres que perdem verdadeiras fortunas ao se identificar com um homem que não é esse o toque, não vai levar lá pro carro, em cima do capô, no cemitério de carros ali no Ferro Velho. Porque né, uma sensação, imagina uma mulher como ela num ferro velho em cima de um capô, isso é um suprassumo do errado, né? E daqui a pouco aquilo deu um prazer enorme para ela, mas aí a mulher está em casa, sozinha, e ela começa a ser seduzida pelo olhar, por fotografias falsas, por palavras falsas, por recados surpreendentes, e essa mulher acaba ficando completamente seduzida? É essa fragilidade que a gente tem? Exatamente. É o desejo oculto que me habita e a carência oculta que me habita. E aí surge alguém assim valorizado. Eu me lembrei de uma que parece que deu quase 2 milhões para a pessoa e ela tinha certeza que essa pessoa era o Schwarzenegger. Sim. E ela viveu essa intensidade durante um tempo até que perdeu todo esse dinheiro e se deu conta que estava sendo enganada. Sim, teve uma que foi seduzida pelo Elon Musk. Quando eu soube, eu quase morri de rir. Porque como, né? E a gente fica assim, mas como? Mas é que a carência que nos habita ao encontrar alguém lá fora que seja capaz de botar a isca certa no anzol é sedutor demais e eu mordo, né? Uhum. Porque
que toda a minha carência começa a desaparecer e eu começo a viver um afeto e algo pessoal meu, que aquele contato, aquele ser ou aquele que fala desse jeito ou aquela que fala desse jeito, me preenche todas as angústias de vazio que eu tinha e não me dava conta. E aí eu me sinto pleno e me entrego. Se quer preencher, toma que suco, né? Dr. Maia, o senhor sabe que isso me passa pela cabeça também, uma certa prepotência da pessoa que sofre isso, uma arrogância de ser também sedutora. Eu sou tão especial que eu estou seduzindo o Schwarzenegger. Eu sou tão especial que eu estou seduzindo o Elon Musk, eu estou seduzindo um cientista. Eles se apresentam, né, de todas as formas. É um pouco assim, eu sou tão sedutora, eu sou tão especial que esse ser me procurou. Mesmo que eu não esteja vendo a realidade, é meio que a fantasia de ser uma grande sedutora também, uma diva. Então tu vê que tu tocou no ponto-chave, que é uma corrente que no momento que eu abro a minha carência absoluta e alguém lá fora me dá tudo que eu preciso para suprir a minha carência, imediatamente eu também fico onipotente e degustando o que o outro está me dando como se fosse eu fazendo ele fazer isso comigo. Essa é a mão dupla que deveria se manter eternamente para sermos felizes. E tu pode ver que todos os grandes amores da história dão errado. Dante e Beatriz, Romeu e Julieta, Hamlet, quase todos eles aparecem exatamente o que nós estamos falando. Tem um momento de intensa ligação e daqui a pouco começa a desilusão. Que o amor tem duas faces, né? Por isso que se diz que o amor negativo, que é o ódio, a vingança, é tão forte como o amor real verdadeiro, né? Porque eles são opostos misturados. Então aí a gente pode entender o que tu está falando, que é uma linha dupla, onde eu passo a ser onipotente porque antes eu era pobre e aquele que é rico me disse que eu sou também possível ser rico como ele. Então toda a minha onipotência começa a aparecer também. Ora, só pode terminar mal isso, né? Não, pode ser com outra mulher menos poderosa e menos sedutora e menos bonita e menos não sei o que eu. Tem que ser comigo. Aí a pessoa fica cega, não pergunta, nem é capaz de perguntar para uma amiga, tu acha isso aqui possível? Porque geralmente, né, é o que acontece. Mas então, me parece que agora, a prepotência da pessoa é que tá junto ali, não é só a pessoa coitadinha, a pessoa que foi seduzida e coitadinha. Ela, de alguma maneira, ela tem, assim, todo o perfil para ser seduzida pela arrogância e prepotência dela. Então tu viu agora que tu tocou num dos mitos mais famosos, que é o mito de Narciso. Tem várias versões do mito de Narciso, mas um deles é que ao me ver na face do outro, que é a minha face desejante, que o outro agora trouxe para mim, eu vou me entregando e eu fico absolutamente distante de tudo que é tipo de possibilidades de acordar dessa beleza que eu vejo nessa água. E aí eu vou fogo nesse lugar, que é exatamente o lugar onde Narciso morre afogado, porque ele não consegue se desfazer daquela imagem maravilhosa que é ele mesmo. Então o outro me revela a imagem de que eu gostaria de ver. E nesse nível a gente então termina mal. E aí se alguém flagra isso, tá roubado, porque a pessoa te leva tudo que quiser de ti. Lógico, porque se eu chego até morrer por causa disso, então as falhas são de vários tipos, geralmente econômicas, né? Pois só por isso é que eu fico pensando assim, não que eu considere errada a pessoa ter essa autoestima, entende? Acho que a pessoa com uma autoestima é maravilhoso, né? Mas quando chega, por exemplo, eu estou namorando o Elon Musk, me desculpa, mas eu não consigo levar a sério, entendeu? Eu estou namorando um rapaz, sabe? Eu acho isso tanta fantasia.
E o mais engraçado é que a pessoa não se dá conta, né? Mas não, porque a beleza de sentir isso é tão grande que se eu prefiro morrer a perder. Aqui a Berenice nos conta que ela teve uma irmã que passou por isso, quase 80 anos, quando aconteceu. Ela deu corte. Disse que era interessante ouvir a sedução dele. Quando ele pediu dinheiro, ela cortou e deu risada. Aí você estava degustando até monetizar. Estava acordando, ela estava concordando, achando interessante e tal, mas ela estava acordada. Porque isso aí, de uma certa maneira, é como se a pessoa ficasse meio hipnotizada, né? Aí é que entra essa situação. Eu vou no filme e quase entrei tela dentro. Mas quando termina o filme, eu vou embora, né? Sim. Não, porque é sedutor, claro. Tu imagina, tu receber vozes dizendo que tu é linda, que tu é maravilhosa, que tu é apaixonada. De alguma maneira deve ser bem sedutor, né? Deve ser muito importante. Porque aqui entra o jogo da autoestima também, né? A pessoa com uma autoestima além da média, assim, ela vai achar que ela realmente é uma diva, é uma sedutora, é uma pessoa mega diferente de todo o resto da humanidade. E aí parece que ela fica uma vítima perfeita, né? A sensibilidade ao elogio é uma coisa de todos, né? Lustra meu ego que eu adorei. Eu adoro que alguém diga que eu sou maravilhoso ou maravilhosa. Isso eu detectei no ambiente de trabalho, doutor Maia, como as mulheres são facilmente seduzidas pelo elogio, sabe? E logo em seguida já começa a criar fantasia de relacionamento até. É uma coisa é muito Cinderela, né? Altamente Cinderela, tem que ter muito cuidado. Essa é a chamada tesão do amor, né? Ou do namoro. Uhum. Que eu começo a degustar o elogio que vem do outro, né? Sim, tanto que os famosos Dom Juan, que são aqueles que pegam todas, né? Que são os conquistadores, eles têm isso assim como uma regra geral, né? Eles vêm direto para falar todo o elogio, para destacar cabelo, roupa, cheiro e não sei o que mais, né? A das mulheres, e elas se seduzem facilmente, né? Ora, pobrezinhas. Mas é assim. É tudo que eu queria. Jamais permiti, porque eu sou muito macho. Doutor Maia, foi um prazer conversar com o senhor. Tá certo, Beatriz. Um abraço para ti e para os ouvintes. Muito obrigada. Uma grande semana. Obrigado. Eu conversei aqui com o nosso querido, nosso mestre, Dr. Maia, Dr. Herberto Edson Maia, psiquiatra, sempre que está disponível, eu fico feliz sempre que ele pode. Aos sábados ele está aqui com a gente para conversar sobre essa criatura estranha que tem duas patas, né? Somos nós, porque é muito estranho mesmo. Então tá, né? Cheguei ao final aqui do nosso encontro. Agradeço de coração a todos os amigos que nos prestigiaram com a sua presença, com a sua audiência e tal. E é isso, né? Que a gente tem um final de semana e vamos ficar esperando pelo dia 2 de setembro, né? 2 de setembro começa o grande, né? O grande julgamento do capetão. Um grande beijo para todos, fiquem de boa, fiquem principalmente, assim, ó, totalmente em paz. E se tudo der certo no final de semana, na segunda-feira eu prometo, para quem interessar possa, né, que eu estarei aqui de volta a partir das 9 horas para a gente engatar de novo mais uma semana conversando sobre a vida aqui na nossa programação da Manaua, a voz da resistência.